centenas de milhões de televisores ligados ao mesmo tempo, corações acelerados de costa a costa e um país inteiro parado para assistir a 90 minutos de pura tensão que mudaram para sempre o patamar do futebol na maior potência econômica do planeta. O que parecia impossível aconteceu na Copa do Mundo de 2026. E a eliminação dos Estados Unidos diante da Bélgica não foi apenas mais uma derrota dolorosa em campo, mas sim o maior fenômeno de audiência e engajamento da história do esporte americano. Se alguém ainda duvidava que o futebol clássico poderia conquistar o coração da América profunda, os números avassaladores dessa partida vieram para sepultar essa discussão de uma vez por todas. Imagine um país historicamente dominado pelo futebol americano, pelo basquete da NBA e pelo tradicional beisebol. De repente ver suas principais metrópoles e pequenas cidades interromperem suas rotinas normais para acompanhar uma bola rolando em um gramado. Foi exatamente isso que aconteceu naquele confronto decisivo. Desde o apito inicial até os momentos dramáticos do tempo regulamentar e da prorrogação, a audiência não parou de subir, quebrando recordes que pertenciam a finais históricas de campeonatos locais e transmissões icônicas do passado. As redes de televisão e as plataformas de streaming registraram picos de acessos simultâneos que desafiaram a capacidade dos servidores, transformando a eliminação em uma vitória comercial e cultural sem precedentes. Mas para entender o tamanho desse marco econômico e social, precisamos dar um passo atrás e analisar o que construiu essa atmosfera de final de campeonato. Os Estados Unidos não entraram nesse torneio apenas como mais um competidor ou como o país anfitrião tentando fazer bonito diante de sua torcida. Havia uma nova geração de atletas em campo, homens que atuam nas ligas mais competitivas da Europa e que trouxeram para a seleção nacional um estilo de jogo rápido, vertical e extremamente competitivo. Essa identificação imediata com um elenco jovem, ambicioso e sem medo de encarar os gigantes do futebol mundial criou uma conexão profunda com o público que ia muito além dos torcedores tradicionais do esporte. À medida que a seleção avançava e o torneio ganhava corpo, o sentimento de pertencimento tomou conta das ruas. Bares ficaram completamente lotados. Praças públicas foram equipadas com telões gigantescos que atraíram multidões e até mesmo escritórios corporativos flexibilizaram seus horários para que os funcionários pudessem torcer juntos. O confronto contra a renomada seleção da Bélgica era visto como o teste definitivo para essa nova era do futebol americano. E quando a bola rolou, a promessa de um espetáculo inesquecível se cumpriu em cada dividida, em cada defesa milagrosa e em cada contra-ataque que fazia o país prender a respiração. A Bélgica, com seu elenco experiente e repleto de estrelas consagradas internacionalmente, impôs um ritmo forte desde os primeiros minutos de jogo. No entanto, a resiliência e a entrega tática dos jogadores americanos transformaram a partida em uma verdadeira batalha de xadrez em alta velocidade. Cada ataque belga era respondido com uma determinação impressionante, inflamando não apenas os torcedores presentes nas arquibancadas do estádio, mas os milhões que assistiam de casa, criando um efeito de rede onde quem não estava acompanhando começou a sintonizar a transmissão simplesmente pelo tamanho do barulho que se ouvia na vizinhança. Foi essa dinâmica de urgência e grandiosidade que empurrou os índices de audiência para patamares nunca antes vistos em uma transmissão de futebol no país. Os analistas de mídia ficaram impressionados com o comportamento do público durante os 90 minutos. Diferente de outras modalidades onde o ritmo é fragmentado por comerciais e paradas estratégicas, o futebol consome a atenção do espectador de forma contínua, e isso gerou um fenômeno de engajamento digital nas redes sociais que quebrou todos os recordes de menções, compartilhamentos e interações em tempo real. Cada lance perigoso gerava uma onda de milhões de postagens simultâneas, retroalimentando o interesse de quem estava longe da TV e fazendo com que mais pessoas ligassem seus aparelhos para ver o desfecho daquela narrativa dramática. O ápice desse envolvimento emocional e de público aconteceu quando o tempo normal não foi suficiente para decidir o vencedor, forçando a disputa a ir para a prorrogação. Naquele momento, o desgaste físico dos atletas e a iminência de um gol de morte súbita elevaram a tensão a níveis insuportáveis. Foi justamente nesse período extra que os gráficos de audiência atingiram o topo absoluto, superando eventos esportivos tradicionais do calendário americano que antes eram considerados inalcançáveis. Mesmo quando o apito final selou a vitória belga e a eliminação americana, o sentimento geral não foi de fracasso absoluto, mas sim de orgulho por uma entrega histórica e pelo reconhecimento de que algo gigante havia nascido ali.
O impacto desse recorde vai muito além dos relatórios financeiros das emissoras de TV e dos patrocinadores que investiram bilhões de dólares na competição. Esse jogo representou a consolidação definitiva do futebol no mercado consumidor americano. Grandes marcas perceberam que o esporte tem a capacidade única de unir uma demografia jovem, diversa e extremamente ativa, algo que as ligas tradicionais encontram cada vez mais dificuldade para alcançar com a mesma intensidade. O interesse de novos praticantes nas escolas, o aumento da venda de camisas oficiais e o crescimento imediato da procura por ingressos nas competições locais após o torneio são provas claras de que o país mudou sua relação com o esporte. Olhando para o futuro, as fundações que foram consolidadas com essa audiência histórica garantem que o futebol nos Estados Unidos não será mais visto como um evento de 4 em 4 anos ou como uma modalidade secundária. A infraestrutura construída, o amadurecimento técnico dos atletas e o interesse massivo do público pavimentam um caminho de crescimento acelerado para a próxima década. O mercado esportivo mais competitivo do mundo agora tem um novo gigante que provou sua força não com promessas, mas com números incontestáveis de televisores ligados e corações conquistados. Se você acompanhou essa trajetória emocionante e quer continuar por dentro dos bastidores, das grandes análises e de tudo que transforma o esporte em um espetáculo inesquecível, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo, deixar o seu like para ajudar nosso trabalho a crescer e comentar aqui embaixo o que você achou desse recorde histórico e qual o futuro do futebol a partir de agora. Sua opinião é fundamental para nós.